Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do Preto no Branco. Eu sou Andressa Pedroso, corretora de imóveis, ex-atleta de futebol profissional e vou ser a host desse podcast. Nesse episódio, eu gostaria de destacar a importância da mulher no mercado imobiliário, né? A importância da figura feminina. E eu convidei, literalmente, mulheres que fazem para essa mesa de hoje, né? Temos a Daniele Maia, 38 anos, formada em administração, superior em negócios imobiliários e nossa gestora da Bagé, da unidade Bagé Shopping. Temos a Patrícia, 41 anos, formada em administração e especialista em gestão de pessoas, né, Patrícia? A Michele, 38 anos, mãe do Luca, formada em relações públicas, especialista em comunicação empresarial e corretora de imóveis. Gurias, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês, a trajetória no mercado imobiliário. Pode começar, Patrícia, contando por ti. Bom, eu me considero no mercado imobiliário desde 2000, porque eu comecei num grande banco fazendo financiamentos de imóveis. Então, desde 2000 eu me envolvo com o mercado imobiliário. Depois disso, trabalhei numa grande imobiliária, também na parte de financiamentos de imóveis. Cheguei a ser subgerente de vendas. Depois aceitei um desafio para trabalhar em uma grande construtora. Foi para onde eu fui para a área de gestão de pessoas, foi para onde eu comecei a conviver. E foi um dos meus maiores aprendizados, porque lidar com pessoas com necessidades tão básicas mexe muito com a gente, faz com que a gente perceba o quanto lidar com pessoas é delicado, interessante e importante. A partir daí, eu resolvi me especializar. Montei uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, que é ativa até hoje, a Inova Consultoria. É uma empresa em que eu atuo auxiliando empreendedores, empresários, a trabalhar com a parte de gestão de pessoas, qualificando e melhorando o dia a dia deles. E assumi o RH da Bagé, Negócios Imobiliários, em março desse ano. Tem sido um grande desafio trabalhar com tantos corretores de imóveis, uma equipe tão grande, uma equipe campeã, e que nos desafia todos os dias. Eu sou mãe solo, sou solteira, então eu enfrento vários desafios como mulher no dia a dia. E eles, para mim, já se tornaram comuns e corriqueiros, mas a gente tem que estar sempre tentando mostrar aquela nossa força, né? Tá certo. Michele, te apresenta para nós, fala da tua trajetória no mercado imobiliário. Bom, primeiro eu quero te dar os parabéns pela iniciativa, que a gente falava um pouquinho antes, né, de tu ser bem inovadora na área. Eu acho muito legal e tu merece os parabéns. E segundo, também quero te agradecer pelo convite, porque eu acho que dentro do mercado tão competitivo como é o nosso, eu ter esse reconhecimento de tu me chamar e estar junto contigo nessa proposta me orgulha muito, me deixa bem feliz. E eu queria te agradecer também sempre pela parceria que a gente tem, que acho que já faz um bom tempo que a gente tem essa parceria legal assim de trabalhar. Bom, sou a Michele, então sou Relações Públicas. Minha formação sempre foi a área empresarial. Trabalhei muitos anos na área hospitalar, trabalhando como gestão, principalmente na área de marketing, na área de atendimento também. E morei um tempo em Porto Alegre, um tempo fora do país, e vim morar em Pelotas por causa da família, por estar mais próximo. E depois de ter passado também aqui pelo hospital universitário, ter trabalhado em algumas áreas, ter tentado alguns negócios próprios, conversando com o Gustavo Goulart, o Bagé, que eu estava tentando aquele negócio da pandemia, tentando me recolocar no mercado. Ele disse, não, tu vai trabalhar comigo. E eu assim, oi, como assim, gente? Porque eu nunca me imaginei vendendo, eu sempre fui CLT, sempre trabalhei para alguém, né? E eu assim, como assim, Bagé? Ele disse, não, vamos conversar. E nessa conversa ele me apresentou esse mercado que eu não conhecia, que é o mercado imobiliário. E desde então, que foi em 2000, que foi bem em junho ali da pandemia, que foi quando eu comecei, eu me identifiquei muito e não esperava por isso, me identifiquei, tenho gostado muito. A gente conhece a história de cada família e isso é muito legal, porque são histórias que a gente vai trabalhando e vai contando e vai ajudando também eles a construir. Então, para mim, isso tem sido muito válido, cada dia é um aprendizado. E acho que a empresa, bem como a Patrícia falou, a empresa ela é grande, ela te possibilita muitas áreas para te atuar. E desde então eu estou nessa descoberta aí dentro do mercado imobiliário. Não só descoberta, né, Michele? Hoje eu acredito que isso seja uma referência no alto padrão de Pelotas.
né? O trabalho que tu faz digital é muito legal, né? Eu sou uma pessoa que amo o marketing digital e que incomodei muito o Bagé pelo marketing digital, né? Eu sei que eu sou até meio chata nesse sentido e eu acho que tu vem fazendo um trabalho muito legal no alto padrão, né? E é muito importante tu ser especialista e tu ter um foco naquilo que tu quer, porque o que acaba acontecendo, né? O cliente chega em ti e literalmente tu sabe de praticamente todas as casas de alto padrão que tem na cidade, né? E aquela que tu não sabe, tu sabe o meio de buscar aquele imóvel. Então, acho bem legal. Foi uma das... Isso me trouxe da minha formação e eu acho que é uma dica até que a gente pode deixar para quem está na área ou quem está começando na área. Eu acho que qualquer profissão tu tem que ter um foco. É impossível tu saber de tudo. A Patrícia mesmo, como administradora, focou na área de gestão de pessoas. Eu, quando eu trabalhava na área hospitalar, eu foquei na área empresarial, então eu sou relações públicas, poderia trabalhar em outras áreas, eventos, entre outras, e eu foquei na área empresarial, que era a área que eu me identificava mais. E quando eu comecei no mercado imobiliário, eu pensei isso, eu vou buscar um nicho, né? Porque é impossível saber de tudo. Então, como eu optei por trabalhar o alto padrão, eu domino e eu sei o que está havendo. Assim como eu sei que tu, Andressa, quando a gente fala de novos empreendimentos, tu também tem o foco, né, que é trabalhar com o empreendimento, com a novidade do mercado, né, o que ainda não é visto, é o projeto, né. Então, eu acho que é a grande sacada, tu ter o teu nicho de mercado para tu ser bem-sucedido. Eu acho que eu sou especialista em empreendimentos e gosto mais do empreendimento em planta, tá? Vendo alguns avulsos também, mas eu acho que eu sou mais especialista ainda em lançamento. A minha forma de organizar os meus clientes para ser o mais ágil possível, para tentar conseguir a melhor unidade, a melhor posição para eles, eu acho que poucas pessoas têm esse tipo de organização. E aí daí ficam me perguntando, né? É sorte? O que está acontecendo? Como é que essa guria consegue? Mas é uma questão de um trabalho feito de meses e de organização, né? É uma questão de tu organizar os teus clientes. Então, é isso aí. Expertise. Não tem muito o que fazer, né? Dani, fala um pouquinho para nós da tua trajetória no mercado, se quiser contar um pouquinho da tua história também. Bom, primeiro eu queria te parabenizar, né, pela tua iniciativa e dizer que realmente não é sorte, eu trabalho com ela já há um bom tempo e ela é uma menina extremamente comprometida, dedicada e eu tenho o maior orgulho de ter ela no meu time, né, Andressa? Muito obrigada pelo convite. Bom, eu iniciei no mercado, vai fazer 9 anos que eu estou no mercado, tá? Trabalhei 4 anos como corretora, iniciei trabalhando com imóvel em planta. Tá. Iniciei trabalhando com empreendimentos, com imóvel em planta, durante 4 anos. E eu fui convidada para pegar uma equipe e trabalhar na parte de gestão de Minha Casa Minha Vida, que seria hoje o Casa Verde e Amarelo. Tá? Então, foi um desafio para mim, porque como corretora, eu não trabalhava muito o Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, para mim, foi um desafio pegar uma equipe totalmente pronta, né, que já trabalhava muito bem esse nicho do mercado, e eu tive que aprender tudo em pouco tempo. Né? Foi um desafio muito grande, era numa empresa muito grande também, né? E vi possibilidades ali de começar a mudar a vida das pessoas, principalmente dos corretores, sabe? Tu te identificar, tu ter o teu time, tu te comprometer com aquelas pessoas, as pessoas se comprometerem contigo. Então, ali eu vi que era o que eu queria para a minha vida. O que eu queria era poder dar oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Tá? E depois eu tive o convite do Bagé, né? E comecei a trabalhar com o Bagé na gestão do shopping, tá? Na loja do shopping. Eu estou há 3 anos agora, tá? Na Imobiliária Bagé. Então, a gente trabalha com uma equipe de lançamentos. Tá? A gente trabalha muito com imóvel na planta. Eu tenho uma equipe que é extremamente competitiva, né? Uma equipe que eu tenho muito orgulho. E eu vejo que a maioria deles iniciaram com a gente. Tá? Então, eles foram crescendo dentro do mercado. E, dentro da própria empresa, a gente viu essa possibilidade de crescimento. Eu, quando iniciei, né, não tinha tanta experiência, eu tinha praticamente 2 anos de gestão. E me foi aberto um leque de oportunidades. E eu vi aquela chance e eu vou abraçar. E aí foi o momento que a gente iniciou numa loja que era a matriz. E, com o tempo, com o nosso resultado, a gente conquistou o shopping.
Por quê? Porque eu iniciei também no shopping. Eu trabalhei no shopping como corretora e eu gosto muito do shopping. Pela questão de horário, né? Que tem clientes que têm questão de fim de semana, o horário até a noite, até as 22 horas. Então, isso facilita bastante o trabalho do corretor. Então, a gente tem uma equipe lá que a gente trabalha que é totalmente focada em empreendimento, né? A gente vende outras coisas também, mas é uma equipe extremamente comprometida com o resultado e com o time. E eu morro de orgulho do meu time, basicamente isso aí. Tu começou como gestora no Minha Casa Minha Vida? Como gestora no Minha Casa Minha Vida. Mas, assim, então eu tiro o chapéu para ti, porque eu acho que de todos os ramos do mercado imobiliário, de todos os possíveis, né? Além do Casa Verde e Amarela, do imóvel em planta e também do imóvel avulso, eu acho o Casa Verde e Amarela o mais difícil de ser trabalhado. O mais difícil em questão burocrática. Tá? Então, realmente, começar como gestora num Casa Verde e Amarela, onde tu ganha a venda em detalhes, né? Literalmente em detalhes. Mas é isso. Falando em mulheres que fazem, né? Entrando no nosso assunto agora, eu acho que quando a gente fala de mercado imobiliário, ele tem um ramo muito amplo, né? Não só da corretora de imóveis, da gestora, da diretora, da arquiteta, do nosso RH de gestão de pessoas, da recepcionista, do nosso correspondente caixa. Então, eu acho que tem várias pessoas que trabalham no mercado imobiliário e acabam, né, tendo uma expertise em cada situação. Mas, além disso, a gente também tem o famoso que a gente chama stakeholders, tá? Que nada mais partes interessadas. Então, o meu trabalho acaba se tornando excelente quando eu tenho um jardineiro para indicar para o meu cliente, eu tenho uma pessoa para indicar ele para fazer a mudança dele, eu tenho uma parceria ali com uma empresa de móveis planejados, por exemplo. Né? Isso tudo facilita o meu trabalho, né? Mas falando mais da mulher como um todo no mercado imobiliário, eu acho que existe ainda um pouco de algumas barreiras, tá? E eu queria falar um pouco se vocês vivenciam algum tipo de barreira. Eu acho que essas barreiras não são tão vivenciadas hoje em dia, eu acho que são vivenciadas um pouco menos, porque a gente vem melhorando, mas eu acho que é algo cultural, tá? Algo cultural de criação mesmo. Porque, assim, somos mulheres e que não somos mulheres nasceram de mulheres, né? Então, eu não consigo entender determinados tipos de criações, né? E eu acho que a gente tem algumas barreiras aí e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho se existe alguma barreira hoje ou existiu no passado que vocês enfrentaram literalmente por ser mulheres. Quer começar a falar, Patrícia? Tu gosta? Na verdade, assim, eu acredito que nós, mulheres, nós sempre fomos muito cuidadas, protegidas, criticadas, né? E então, em função disso, assim, quando pequenas, a gente já vem com essa questão de ser muito mimada, de ser protegida mesmo pelo nosso pai, pela nossa mãe, em função de que se a gente colocar uma roupa muito curta, a gente pode ser abusada por alguém, alguma coisa assim. Então, isso já vem também de cuidados. Cuidado familiar mesmo, não apenas da questão de sermos mulheres. O que eu entendo? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que os donos da empresa eram homens, os diretores eram homens, os gerentes eram homens, todos eram homens e tinham muita experiência. Desculpa. E isso fez com que eu quisesse aprender com essas pessoas. Eu realmente admirava essas pessoas. Eu tenho, inclusive, um mentor, que é uma pessoa que me ensinou muito sobre gestão de pessoas, sobre conhecimento técnico, muitas coisas, que eu considero um mentor, que é uma pessoa que realmente me mostrou um mundo fora do que eu vivia. Só que um dia eu entendi que eu não precisava ter limites, que eu podia ser o meu melhor. E, a partir dali, eu comecei. E eu comecei tarde. Eu fiz a minha faculdade, eu comecei a minha faculdade com 28 anos. Comecei tarde a correr atrás de mim, mas eu não parei até hoje. E eu me especializei e eu fui descobrindo áreas, porque eu me formei administradora e fui descobrindo a gestão de pessoas e admirando pessoas que estavam em posição de liderança mesmo. E comecei a entender que eu tinha um perfil de liderança, as pessoas naturalmente me seguiam. Então, eu deixei aquela figura masculina, que era até um pouco paternal, esse meu mentor,
e comecei a correr atrás de mim, por mim mesma. E o primeiro passo foi me desligar da empresa que eu estava, onde esse meu mentor trabalhava, para que eu pudesse seguir um caminho sozinha. E eu fui para uma área que é muito feminina. Gestão de pessoas e RH, a maioria são mulheres. Sim. E tu sabes por quê? Quem faz a gestão de pessoas e o financeiro de uma empresa pequena? A esposa do dono. Então, essa empresa, e essa profissão, ela se tornou muito feminina. Hoje, a gente tem bastante homens que trabalham também nessa área, mas é muito pouco. São bem poucas pessoas. As mulheres, por si só, que dominam essa área. Por quê? Nós somos multitarefas, nós somos mais sensíveis, a gente consegue entender o lado do outro, ouve as pessoas, a gente tem um pouco mais de paciência. N coisas que são femininas, são características da mulher. E em função disso que casa tão bem essa profissão. Só que para te chegar num patamar de um homem, de uma gestão, de uma direção, não basta apenas tu ser muito boa, ter os mesmos cursos, ter as mesmas coisas. Tu precisa mostrar que tu tá ali para arrebentar mesmo. Tu veio por algum motivo. Acho que é questão de posicionamento, né, Patrícia? Exato. E eu mesma, como eu comentei no início, eu sou uma mulher solteira e eu lido com uma equipe de muitos homens. E eu preciso o quê? Impor respeito, para que não haja nenhum problema. Eu sou a gestão de pessoas da empresa, eu tenho que ter vários cuidados. Quando eu vou fazer recrutamento e seleção para a empresa, eu tenho vários critérios também que eu tenho que seguir. Por mais que a empresa não tenha preconceitos, nunca me foi passado algum tipo de preconceito, eu tenho que pensar que essa pessoa que está se colocando numa posição para ser um corretor de imóveis, ela tem que saber falar bem, ela tem que saber atender bem um cliente nosso, ela está usando o nome da nossa empresa, ela tem que saber se portar, ela tem que saber se vestir. É N coisas que eu tenho que avaliar quando eu estou fazendo um recrutamento, não apenas as competências. E eu fico muito feliz de dizer que a gente contrata muitas mulheres. Muitas mulheres mesmo. Tem um time e eu grande mesmo, amo ver mulheres em posição de liderança, amo ver mulheres em posição de campeãs, ganhando prêmios. Eu me sinto muito orgulhosa, e principalmente quando fui eu que contratei essa pessoa. Aí eu sinto que eu contribuí de alguma forma também. E ajudar mulheres no dia a dia é muito importante, porque muitas vezes as mulheres pensam: ah, mas o fulano falou tal coisa para mim. Ela já se sente meio agredida só porque foi um homem que falou. E não, isso é uma posição da pessoa. A gente tem que se colocar que a gente foi criticado porque a gente, de repente, precisou ouvir aquilo, tentar ouvir aquela autocrítica, ser autocrítico, ouvir aquela crítica, pensar: isso é meu ou não é meu? Se não é meu, é do outro. Mas isso pode ser meu e eu posso tentar melhorar nesse local. Mas a gente vê muito isso de: ah, mas foi um homem que falou. Então a gente, opa, para aí, eu vou ouvir. Não, quando uma mulher fala, a gente tem que ouvir também. E no dia a dia, ali na empresa mesmo, a gente não tem muito essa coisa do homem ser quem fala mais alto, quem grita mais alto. Eu, pelo menos, não vivo isso, né? A gente não tem isso na empresa. Pelo contrário, a gente tem uma grande valorização das mulheres. Eu acho que a gente não tem isso hoje porque as mulheres, no passado, foram abrindo espaço pra gente, né? Também. Então, nada mais legal do que a gente seguir falando sobre o assunto, tentar abrir portas para outras pessoas, né? Eu cito muito o futebol feminino, que foi o que eu vivenciei por muito tempo, né? Que eu era atleta. E hoje se tornou profissional, literalmente, né? E há 10 anos atrás, que quando eu jogava, não era profissional. E aí eu fico olhando hoje as gurias ali no Brasileiro, na TV, eu disse: bah, que legal, tu entendesse? Então, teve outras mulheres que passaram determinadas coisas, que tiveram posicionamento. Que tiveram que jogar em times masculinos. Como, por exemplo, a minha filha, hoje ela tem 16 anos, ela tinha 7. Ela queria muito jogar futebol na escola. Não tinha um time para ela. E o professor dela, que era muito amigo, disse: não, ela vai jogar com os meninos. E colocou ela no time com os meninos. E era porrada, e era tudo que os meninos viviam, ela vivia no meio. E foi a forma que ela conseguiu. Até que, depois, acho que quando ela tinha 10 anos, eu consegui um time feminino para ela treinar, que era meia dúzia de gurias. Não é tanto tempo assim, né? E mesmo assim, ela passou por isso, porque ela queria jogar futebol. Sonho dela, né? E vocês, meninas? Olha, eu acho que tem muito isso que vocês falaram do que tu recebe de ensinamento dos teus pais, né? A minha vida toda, eu escutei dos meus pais aquela coisa que a menina sempre tem o sonho de casar, e os meus pais sempre me disseram assim: Michele, não espera que a gente vá te pagar casamento. Festa, né? A gente te paga festa de formatura. E foi o que eles fizeram comigo e com a minha irmã. Eu tenho uma irmã
Minha irmã é dentista, não tem nada a ver com a minha profissão, assim. E a minha irmã se formou dentista, eles fizeram uma festa, porque ficaram muito orgulhosos daquilo. E depois, quando eu me formei em Relações Públicas, também ganhei uma festa, que foi o que... Sério, eu não casei com festa, né? O meu marido, sou casada, mas não fiz festa, foi uma opção nossa. A minha irmã fez festa, mas aí já trabalhava, foi com o dinheiro dela e do marido. Então, são os valores que eu acho que a família te passa, né? Eu também vivi numa família onde a minha mãe... nós éramos pequenas e a minha mãe fazia especialização em Porto Alegre. Nós morávamos em Rio Grande e a minha mãe viajava todo final de semana para fazer uma especialização, para estar dentro do mercado, se diferenciando dos demais. Então, são os exemplos que a gente vê, né? E referente a algum tipo de preconceito no mercado ou diferenciação salarial, na corretagem eu não vivo isso. Eu não enfrento isso, acho que tem muito da postura. Acho que a forma que a gente se posiciona é a forma como o mercado nos vê, e é muito importante isso, eu acho. Trabalhar de uma forma que passe seriedade, eu acho que faz com que valorizem o teu trabalho. E é uma forma que eu atuo, eu acho que venho conquistando isso. Quando eu trabalhava no mercado empresarial, eu sentia a diferença em remuneração. Remuneração era uma... Eu trabalhava num ambiente... Eu era a única mulher, diferente da gestão, né? A não ser a superintendente, que era mulher. E eles tinham salários diferentes do meu, assim. Tinha alguns cargos diferentes, daí, né, Patrícia, que aí a gente pode falar, mas alguns nem tanto, que poderia ser equiparado, vamos dizer assim. Então... Eu acho que até a gente vê isso muito, né? Um superintendente, por exemplo, um superintendente homem não recebe, às vezes, a mesma remuneração que um superintendente mulher, ou que um diretor ou uma diretora. Eu acho que ainda a gente está caminhando para isso, assim. Acho que no mercado imobiliário, como existe um padrão exigido pelo próprio Cresci, né? Eu acho que a gente tem que caminhar junto com o mercado, mas em algumas profissões a gente vê muito essa diferença ainda de remuneração, principalmente, né? E depois até a Patrícia pode falar um pouquinho que é da questão da contratação, porque dependendo da idade da mulher, ela vai estar naquela fase que ela vai querer ter filho, ela vai ficar um período afastada no mercado. Eu enfrentei isso, mas fui super acolhida na época que eu tive meu filho, foi em 2011, trabalhava nessa instituição hospitalar, fiquei o período... Na época, era 4 meses. E aquilo, enfrentando, porque eu tinha família longe. O meu filho foi para a escolinha com 3 meses, começou a adaptação, e aí tu vai trabalhar. Eu lembro de... Eu morava em Porto Alegre, mas trabalhava em Canoas. Lembro de parar a amamentação, porque tu tinha aquela 1 hora de intervalo. Não tinha como. E não tinha como eu fazer a locomoção Porto Alegre-Canoas. Quem conhece o ritmo da capital é pegar uma BR para tu ir dar de mamar. Então, tu acaba interrompendo a amamentação, que é uma coisa importante, porque tu não aguenta também, né, a dor no peito e aquilo tudo que a mulher passa. Então, a mulher que quer acompanhar a questão maternidade, profissional, eu acho que ela... ainda sofre alguns ajustes, mas, para quem quer, eu acho que sempre dá um jeito, né? Eu acho que existe, como tudo na vida, 2 caminhos, tá? A mulher que ela está passando por esse processo de maternidade, ela tem aquela mulher que demora para voltar ao ritmo de trabalho, né? E tem aquela mulher que diz, agora eu não tenho tempo para perder, né? E aí ela literalmente arruma tempo não sei de onde para manter o ritmo dela. Então, eu acho que existe 2 caminhos, né? Mas, sobre esse assunto que a gente tá falando, sobre mulheres que fazem, eu acho que hoje, na corretagem, eu não vivo tanto uma barreira, assim, sabe? Eu acho que eu já vivi muito quando criança e na minha adolescência, né? Porque eu até estava ouvindo outros podcasts e também vídeos no YouTube, eu estudo muito, né? E a gente vê que o menino, ele é criado para tentar
né? Ele é criado para se desafiar. Ele é literalmente vai que vai dar certo, né? E a menina, ela é mais criada como uma bonequinha, como não pode se machucar, não pode isso, não pode aquilo. E eu acho que isso vai fazendo com que a mulher não se desenvolva e não dê um passo mais à frente, enfim, né? Atualmente eu não vejo assim que, pelo menos na minha loja, né? Atualmente eu não vejo assim que eu tenha grandes barreiras, né? Às vezes existe alguns ciúminhos, mas porque todo mundo é muito competitivo, mas eu acho que não é porque eu sou mulher. Ou talvez seja, não sei, mas nada demais, assim, sabe? Eu acho... Possivelmente é porque tu te destaca, né, Andressa? Eu acho que tu tem uma participação importante, tem vários troféus aí mensal, né, Dani? Que tu mas eu acho que hoje, assim, as barreiras estão com certeza bem menores, né? Mas eu acho que a mulher como mãe, ela pode começar a educar, né? A mulher um pouco diferente, não que ela é um cristalzinho, homem, né? O próprio homem também. Hoje a minha visão é como mãe de menino, né? Eu acho que a forma que tu educa o teu filho, para ele também tratar a mulher, e ele vê a mulher no dia a dia dele, na escola, depois, quando virar adolescente, a forma que ele for tratar alguém, que ele for se relacionar, é os pais também que educam, né? A educação, ela é importante para ambos os lados. Se tu educar o teu filho para ser machista, ele vai ser machista. Ou se tu mostra isso como exemplo dentro de casa, a criança, ela reproduz exatamente o que tu... É o reflexo, exatamente. E a gente não está querendo retirar o lugar do homem, né? A gente está tentando agregar e, literalmente, numa diversidade de pensamentos, evoluir. Eu não sou contra homem e eu não quero isso, tu entende? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu mereço meu espaço, porque eu trabalho bastante para ter o meu espaço. Não, e que legal tu ter um parceiro, vou dizer por mim agora, né? Tu ter um parceiro que te incentiva, que tá do teu lado, tá te apoiando, tá te mostrando outros caminhos, né? Que não te vê, porque tem muito homem que vê a mulher... Muitas mulheres podem ganhar até muito mais que alguns homens na renda familiar e vê aquilo como um problema, né? E meu marido briga comigo, Michele, meu sonho é que eu me aposente e tu sustente a casa, né? Então, porque eu tenho do lado um parceiro que me incentiva, que está sempre querendo ver eu bem e me destacando, porque eu sempre, como eu tive esse exemplo de casa, eu sempre quis me destacar profissionalmente. Para mim, a profissão sempre foi muito importante. E é muito legal tu contar com uma pessoa do teu lado que quer caminhar ao lado, né? Não ser melhor do que tu. Eu conheço um pouquinho da minha gestora, né? E eu sei que... não sei se o que eu vou falar agora é verdade, né? Mas eu acho que o teu marido também te apoia bastante, né, Dani? Muito. Porque é incansável, não sei quantas horas, às vezes, como a gente tem o shopping, eu vou te dar um exemplo, né? Tem dias que a gente tem treinamento às 8 horas, e aí vai ali terminar meio-dia, aí eu tenho um atendimento às 14 e meu plantão das 16 às 22. Então, eu fecho ali 14 e 16 horas trabalhando. E, além da semana, tem sábado e domingo. Tu entende? Então, eu me sinto quase de quando eu jogava futebol, ainda que eu treinava toda semana e ia viajar, porque no final de semana tinha jogos. Então, eu sei que quem se relaciona com a gente tem que ter uma certa paciência, tu entendeu? Com certeza. O que acontece, Andressa, em relação a falar em relação ao trabalho? Assim, eu não vejo, né, essa diferença, pelo menos no nosso ramo e na empresa que a gente trabalha. Tá? Claro, hoje são 6 gestores, né? Eu sou a única mulher, mas eu acho que está faltando a mulher se desafiar um pouco mais, tá? Porque tem espaço, eu acredito que tem espaço. Eu acho que... Eu vou falar da empresa, né? A empresa te dá todo o suporte para te poder crescer, evoluir, gerenciar a tua equipe da forma que tu achar melhor, né? Então, eu te dá acredito... autonomia, né? Total, autonomia total. Só que não é fácil. Pessoal, assim, o que acontece? A gente tem que se dedicar muito, tá? Porque não é fácil. Não é fácil liderar uma equipe, não é fácil trabalhar com pessoas. Cada dia é um aprendizado. É um negócio novo, é um problema novo. Então, a gente está sempre sendo desafiado. E a questão de horário também tem muito isso, né? Porque as negociações dos corretores, elas iniciam das 8 da manhã e elas vão até a noite, até as 11 horas. Seguido, eu estou falando com eles depois da meia-noite, tu entende? Então, por quê? Porque é agilidade, eles precisam disso.
Mas eu acho que tem muito espaço para a mulher ainda no nosso meio, tá? Eu vejo, eu estava comentando com a Andressa, cada evento que tem agora de construtoras, que é onde a gente enxerga mercado, né? Eu vejo que cada vez tem mais mulheres no nosso meio, né? E eu acho isso muito interessante. Eu fico muito feliz de ver, né, a mulherada até que tá bem conta. aqui em Pelotas, tá bem equilibrado, tá né? bem equilibrado, tá bem equilibrado. O masculino e o feminino nesse mercado, eu vejo também, Dani, assim, bem equilibrado. Eu acho que a mulherada poderia aproveitar esse momento, né, que o mercado está aquecido, né? Tem a flexibilidade em relação ao horário, né? Tem mães que vão ter uma flexibilidade em relação a cuidar do filho, a poder estar trabalhando também. Então, eu acho que é um mercado muito promissor para as mulheres. Mas fácil não é. Mas eu acho que a gente tem que ser movido a desafio sempre. Né? Então, basicamente agora, é isso. Depois que a gente teve a pandemia, teve os meus atendimentos, pelo menos, eu não sei o de vocês, mas se tornou muito híbrido, né? Tem aquela pessoa que me compra literalmente online. Ela não tem um contato nenhum presencial comigo. E eu tenho aquele cliente que gosta do tete-a-tete, que gosta de conversar presencialmente, né? Então, isso acaba ajudando um pouco a mulher. Principalmente, eu não tenho filho, não sei se vou ter, mas eu acredito que isso acaba ajudando para quem tem filho, né? Porque a prioridade da mãe é o filho. Eu acho que o pai também tem uma grande importância, mas eu acho que a mãe é a mãe, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que essa parte de ser híbrido agora pode ajudar de certa forma, né? Só que aí é a questão de se reinventar. Eu faço muitos vídeos explicando até o material e apontando vídeo, também agora Skype, a gente está utilizando Zoom, várias coisas. Tem várias ferramentas para a gente se reinventar e criar a melhor forma de atendimento, né? Mas falando um pouco ainda também sobre o mercado imobiliário, né? Eu queria falar um pouco de um assunto com vocês, que eu não vejo isso muito nos homens, tá? Mas é sobre a alta competitividade entre mulheres, tá? Eu vejo isso e eu queria trazer uma frase que até eu trouxe aqui, inclusive anotada essa frase, tá? Não adianta competir comigo que eu também quero que você ganhe, tá? Eu acho que essa devia ser a frase das mulheres. Por que não se alia comigo, não vem fazer um trabalho legal? Por que elas têm tendências? Isso é uma visão minha, né, gurias? Eu não sei se vocês concordam ou não. Mas a mulher tem a tendência de aceitar um gestor, de aceitar um líder, de aceitar um campeão de vendas. E elas têm a tendência de que quando é uma mulher bem posicionada, uma mulher forte, uma mulher que está de alta performance, sendo campeã de vendas, ela tem uma tendência a se sentir ameaçada. Entende? Eu não sei o porquê disso, se isso foi criado desde da nossa infância, desde aquela, por exemplo, assim, vou citar uma frase que eu ouvi muito na minha vida, que foi meio que um te liga, né? Te liga que a tua amiga vai seduzir o teu namoradinho e vai te roubar o teu namoradinho. Quantas vezes eu ouvi isso? Então, a gente tem uma tendência de competição, de admirar o homem, mas o homem também tem que nos admirar, né? A gente não tem que só a gente admirar o homem, ou só a gente vão roubar. Não é só isso. Eu não vivo para homem, eu vivo para mim. E eu vivo pro meu trabalho, tu entendeu? Os meus relacionamentos, que hoje, inclusive, não é com homem, não, literalmente, a pessoa não é só a minha prioridade sou eu, em segundo, a minha pessoa, né? Mas é sobre isso, assim. Eu queria que vocês expusessem, assim, o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês vivem uma competitividade, se vocês não viveram. Não sei se vocês querem também. Eu acho que eu vou voltar à primeira frase que eu te falei, agradecendo o convite de tu ter visto em mim, né, alguém que tu queria trazer para falar sobre o mercado, dentro do mercado tão competitivo. Porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas... não sei dizer as palavras, se excluindo ou se desdenhando, ou, né, ou algum outro termo, daqui a pouco que a gente acha melhor, mas não trabalhando com parceria. E eu acho que, voltando também do que eu falei, que a gente não sabe nunca de tudo, que a gente, digamos que a gente, cada um vai escolher seu nicho de mercado,
Vai ter um momento que eu vou precisar da tua ajuda. Pô, a Andressa é expertise em lançamento, né? Pô, a Dani é campeã de vendas de várias construtoras, por que eu não vou pedir ajuda para elas? Então, acho que falta esse olhar. Falta... Isso é inteligência emocional, né, Michele? O que acontece, assim, ó, desde que o mundo é mundo e existe o mercado de trabalho, os homens trabalhavam, se destacavam e sustentavam as famílias, correto? E as mulheres, elas competiam muito entre si para casar bem, para ter um bom marido e uma boa vida. Então, isso é cultural, sim. Ao mesmo tempo em que tu te destaca como uma mulher que traz um resultado bem efetivo, consequente, o tempo inteiro, tu mexe comigo. Tu me afeta. Porque se tu é mulher e eu sou mulher, por que tu faz e eu não? Qual é a diferença entre nós duas? Então, isso mexe comigo, mexe com o meu interno, mexe com o meu ego. E isso não é apenas em trabalho. Se a gente parar para pensar, até mesmo entre mulheres, seja em relacionamento, amizade, disputa de amizade, N coisas. Poxa, eu sou mulher, ela é mulher, o que ela tem de melhor que eu? Ela é mais bonita que eu? Ela é mais interessante que eu? Por quê? E aí aquilo faz com que vai ferir o meu ego. Então, é isso que tem que acabar. As mulheres têm que parar de se ver como competitividade e entender que talvez aquele homem que resolveu olhar para Michele e não para mim é porque ele gosta de uma mulher que tenha mais o estilo dela ou o jeito dela do que o meu. E está tudo bem. Assim como uma pessoa que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, ou até à meia-noite, ou à madrugada, o final de semana todo, vai ter um resultado muito mais expressivo, porque ela tem foco no que ela está fazendo, do que eu que resolvo que vou trabalhar das 10 às 4 da tarde. É simplesmente olhar para dentro de nós, usar a autocrítica, a autorresponsabilidade, para ter inteligência emocional e entender que o outro não está competindo comigo. Eu compito comigo mesmo. Exatamente. E, a partir daí, nós estamos aqui para o quê? Nos auxiliar. E o que mais me levou para essa área de gestão de pessoas foi isso. Porque, como treinadora, eu amo desenvolver pessoas e, honestamente, aprendo muito mais do que ensino cada vez que dou um curso. Por quê? Porque eu olho para as pessoas e aprendo com cada uma delas. Então, assim, essa questão que a gente traz aqui da sororidade, eu acredito que é o quê? Nós, mulheres, temos, sim, que nos unir, nos ajudar e olhar umas para as outras e bater palmas de pé quando a outra ganha, quando a outra é campeã, porque é uma mulher que está ali, não é um homem. Abrindo espaço, né, Patrícia? Exato. Eu nada mais, nada menos estou abrindo espaço para outras mulheres no mercado imobiliário. Dá, viu? É só fazer. Dá, eu consigo. E assim, o mercado imobiliário depende só de ti. Exato. Porque assim, ó, vai ter... O mercado é muito amplo, vai ter sempre alguém querendo comprar. Então, assim, em vez de tu olhar para a vizinha ou para a colega, ou, né, e invejar aquilo que ela tem ou que ela está conquistando, trabalha. Constrói o teu espaço. Usa como exemplo. Te inspira e não desdenha ou não tenha ciúmes ou inveja, né? Eu acho que é um mercado que sempre vai... eu sempre digo isso, para bons profissionais sempre tem espaço. Sempre tem. E o trabalho de corretor depende só de ti. Depende só do teu trabalho. É que, assim, ó, eu não consigo só entender o fato de... Eu trabalho com homens, né? É só eu de mulher na minha equipe. Então, tu para pensar. Se é o que eu vejo, assim, ó, eu vejo os homens pegar da mão do outro, assim, e dizer, vamos ganhar dinheiro junto, vamos fazer junto, vamos viajar junto. E eu não vejo isso nas mulheres, tu entende? Eu não consigo enxergar isso nas mulheres. A mulher tá sempre tentando se sabotar. De alguma forma, ela não se arruma pro homem, ela se arruma pra outra mulher. É verdade. Tá? Então, assim, ó, eu não consigo entender o porquê que a gente faz isso com nós mesmas. Porque, assim, ó, eu, assim como eu convivo hoje com muitos homens na corretagem, e antes de me tornar profissional como de futebol, eu convivia, jogava muito naquelas quadrinhas, né, de cimento com homens também. Então, quando eu me destacava diante desses meninos, acabava tendo ciúmes, eles acabavam me machucando de propósito, entendeu? Porque tomava um drible ali, tomava um drible aqui. E aí, automaticamente, eles não aceitavam que talvez eu pudesse ali ter uma guria talvez um pouco melhor que eles. Tu entende? Mas, assim, eu não consigo entender que já há isso, essa dificuldade de que a mulher pode ter alta performance, que a mulher pode chegar num patamar melhor, né? Então, por que entre nós, por que a gente não se alia? Por que a gente não faz um trabalho legal? Por que a gente não evolui juntas, tu entende? Eu vejo uma dificuldade muito grande
no mercado imobiliário disso. Até tem alguns exemplos do mercado imobiliário que eu vi que se tornaram duplas, tá? Em algumas imobiliárias. Inclusive, tem 2 duplas que eu me lembro de pessoas que se juntaram e que cresceram muito, tá? Inclusive, na minha imobiliária anterior. Tu sabe, eu acho de quem eu tô falando, né, Dani? Então, assim, ó, é muito difícil. Eu admiro muito o que elas fazem, tá? Não sei que tipo de trabalho que elas fazem, mas eu acho que a união delas fez elas evoluírem muito, tu entende? Mas eu acho muito difícil hoje no mercado imobiliário isso. E não só no mercado, na vida. Eu vejo muitas amizades de mulheres se desfazerem por causa de homens, às vezes. Sabe? Então, eu não consigo entender, e eu te trago aqui a minha indignação mesmo, tá? Do porquê que a gente é assim. Por que a gente, se for um homem lá campeão, não tem aquela coisa, natural, vamos dizer, né? Natural. Ser um homem campeão. Assim, o que eu vejo... Eu vou falar da empresa, tá? Eu vou falar da nossa empresa. Hoje, na gestão, eu tô sozinha, né? Em relação a meninas, assim. Então, não tenho essa troca de experiência para conversar sobre gestão com alguém. Mas eu acho muito legal, na equipe, eu só tenho uma Andressa de menina, né? Mas eu acho muito legal que ela está sempre trocando ideia com vocês. Então, dentro do nosso espaço, eu acho muito interessante isso, porque existe, sabe? Aquele reconhecimento. Nossa, eu vou procurar a Michele, porque a Michele é muito boa na parte do alto padrão e eu quero desenvolver um trabalho legal com ela. E eu vejo isso, a Andressa tem bastante contato com as gurias aqui do Parque Una também, né? Então, eu acho isso muito legal. Porque vocês se ajudam. Porque então, consegue fluir uma troca, né? Porque a gente vê como parceria mesmo e não como competição. Exatamente. Eu não sei se o mercado em geral é assim, mas aqui eu acho muito interessante porque tem essa troca. Talvez tu não vivencies muito isso, Dani, porque a loja, são 6 lojas, né? Sim. Se fosse uma imobiliária de uma loja só, onde tu tivesse que conviver diretamente com outras pessoas que não seja a tua equipe, que a gente já passou por isso em outra imobiliária, então há essa competição, há essa rasteira, tu entende? Agora, na Bagé não, tu tem a possibilidade e a autonomia ali dentro da tua loja de conviver só com a tua equipe. Então, por exemplo, tu não convive muito com outro gestor, né, com a outra gestora. E eu já vivenciei em outras imobiliárias, inclusive trabalhei só em 2, mas em uma maior, no qual todos os gestores convivem com as suas equipes no mesmo ambiente. Então, eu acho que neste ambiente, sim, torna mais competitivo ainda, vamos dizer assim, né? Imobiliárias pequenas, que eu prestei consultoria para várias já, não existe tanto isso, essa questão da competitividade. Eles procuram mais, eles são 5, 6, 10 no máximo. Então, eles procuram mais se unir para trazer um resultado mais expressivo, né? Então, eles se ajudam muito. Eu busco tal documento para ti, eu faço isso, eu faço aquilo, independente do sexo. Né? Mas existe essa questão mulher com mulher, isso é cultural, isso vem de longe, isso continua existindo, infelizmente. A mulher parece que ela tem que ser provada o tempo inteiro pela outra mulher que ela merece a amizade dela, que ela merece a confiança dela. Se elas estão as duas, como tu disse, assim, numa balada e um cara chega e olha para uma, a outra já fica meio insegura, mesmo sendo amigas, e isso é muito complicado. Então, por isso que eu mesma, eu procuro conviver com mulheres que são empoderadas, que são bem resolvidas, que têm a sua inteligência emocional, porque eu também não tenho paciência para essas coisas, assim, eu sou meio masculina no meu lado feminino, assim, né? Eu não tenho muito essa coisa do menino feminino, assim, sabe? Eu não tenho agora até lembrei também de comentar, né, pro pessoal que não conhece também a estrutura da Bagé, que ao lado do Bagé a gente tem ali a Luana, que é uma pessoa com bastante força e, né, também acho que ela ganhou esse respeito e sempre se posicionou dessa forma, ganhando o respeito dos homens, porque abaixo dela também tem, né, tem os gerentes homens, tem ali o Murilo também que trabalha também junto ali com ela, e eu acho que a gente também tem esse exemplo de referência ali, esse papel dela como diretora, porque, olha, eu não me lembro aqui em Pelotas, eu acho que eu só me lembro de uma imobiliária
que a proprietária dona é mulher. Eu não conheço Eu só acho que São só poucas. uma que eu... São bem poucas. Eu E normalmente são bem pequenos. E são mas, pequenas. são Eu acho que é uma imobiliária pequena, eu vejo bastante publicação, mas não me lembro de outra. Assim, acho que a maioria das imobiliárias são de propriedade de homens. Mas isso é da própria empresa familiar, né? A Isso empresa também. familiar, Também. a sucessão, ela se dá entre homens. Também. Os homens passam para homens, né? É muito difícil tu ver uma sucessão familiar de homem para mulher. Muito difícil tu ver. Eu fiquei sabendo por um gerente comercial que existe uma imobiliária só de mulheres do Fragata. Não sei o nome, mas eu ouvi falar que são só mulheres e são poucas mulheres. Elas... Agora acho que também lembrei de uma imobiliária mais nova que também acho que é a junção de algumas mulheres também me veio uma segunda referência aí. Legal, tá mudando, né? Eu acho. E aí também mostrando essa questão da gestão que a gente falava, né? Que tu falou, né, Dani, que tu vê pouco ainda, que as mulheres Poucas, também aparecendo mais como donas do seu próprio negócio, né? Sim. Mas é mais também na área de beleza, de outras coisas que as mulheres são proprietárias, né? Quando a gente entra no mercado que sempre foi masculino, seja ele de construção civil, de algumas coisas que antigamente era muito serviço braçal também, né? Se a gente parar para pensar. É muito difícil tu ver mulheres na parte de gestão. E como a Dani falou, assim, a gente tem um lugar para isso, a gente tem um espaço para isso. Eu não me sentia pronta para ser consultora de um homem de 50 anos, dono de uma grande empresa, se eu não tivesse o conhecimento necessário para olhar para ele e dizer, não, isso a gente tem que fazer dessa forma, eu estou te mostrando por quê. Eu não me sentia assim confiável. E aí eu comecei a estudar e fiz pós-graduação em MBA, e curso, isso, aquilo outro. E quando eu cheguei na prática, o que eles queriam era o quê? A minha vivência. Era só isso que eles queriam. Eles não queriam saber se eu tinha um curso, se eu tinha uma pós, se eu tinha alguma coisa. Aquilo era meu. Era para mim me sentir segura. E com o tempo, eu comecei a sentar com esse homem de 50, 60 anos, de uma geração diferente da minha, que é uma geração muito mais estruturada para a parte de machismo, de várias outras coisas, não em geral, mas normalmente é. E eu conseguia sentar com ele, eu, uma mulher mais jovem, sentar e dizer, não, a situação é essa, a tua empresa está nessa questão aqui, a gente precisa fazer isso, e ser ouvida. E isso também me trouxe muito empoderamento dentro da minha área. E fez com que eu percebesse que eu posso, sim, dar o meu melhor, ser o meu melhor, fazer mais, crescer cada vez mais, ler um livro novo, aprender uma coisa nova, ouvir alguém que tem mais vivência que eu e aprender com a vivência dessa pessoa. Então, tem N coisas que a gente, enquanto mulheres, a gente só precisa botar a cara e não ter medo de cair. Como ela falou do menino, que é incentivado a ser corajoso. A gente tem que botar a cara e ir. A Dani fez isso, hoje é a nossa gerente, que normalmente é campeã de vendas, né? Sucesso. Vocês, as duas, esse ano foram campeãs de vendas. Então, numa imobiliária com tanta gente, com muitos homens, e vocês se destacaram. Por quê? Porque vocês correram atrás e mostraram o resultado de vocês. E eu e a Andressa, a gente se cuida às vezes, né, Andressa, nos resultados mensais, porque uma torce pela outra, se não for eu que bato, então, né? Ela me diz bastante isso também, que a gente tem uma torcida também. Eu não sei se tu te lembra disso, porque eu já tô... Agora, em outubro, eu completei 2 anos aqui na Bagé, tá? E eu sempre tive uma afinidade muito legal com a Michelle. E eu sempre falei, vamos lá, eu quero as 3 mulheres no ranking, vamos lá. Eu sempre, não sei se tu te lembra disso. Lembro, sim. Eu nem pensei nesse assunto em podcast. Eu disse, vamos lá, vamos pro ranking. Né? Eu sempre tive essa função, eu e a Dani também. Eu tô sempre dizendo pra Dani, vamos, não importa, azar que pense, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E eu acho que tem que ser dessa forma, tu entende? Eu até conversando com a Dani, eu acho que foi ontem, sobre um assunto que quando a gente tem uma vaga, e agora eu não tô falando de mercado, tá? Quando a gente tem uma vaga, qualquer vaga de emprego que a gente vê, tá? A mulher vai lá e tá muito mais preparada que o homem, olha a checklist dela, eu não tenho 10% do que eles estão pedindo, né? E o homem, às vezes, ali do lado tem 30% e se joga. Então, o que falta para a mulher é se jogar. Porque a mulher tem 90%, ele tem 30%, ele se jogou e tu não te jogou por causa de 10%. Ele vai correr atrás dos 70% que falta, enquanto está atuando, e tu, faltando 10%, tu não vai te jogar. Então, eu acho que o que falta, às vezes, é a gente se jogar, né? Quando eu criei o podcast, por exemplo, não era super, assim, eu fiquei nervosa no primeiro dia, né? Não era uma coisa que, meu Deus...
é fácil chegar aqui e falar diante de uma câmera. Não é fácil, né? Mas a gente tem que se jogar e deixa que falem, vamos dizer assim, né? Não tem muito o que fazer. Não é assim, Dani? É exatamente assim. Tu sabe que não é fácil para mim, né? Eu tenho essa dificuldade, eu trabalho, como eu digo para eles, eu trabalho por trás das cortinas, né? Então eu gosto de ver o pessoal na frente ali. E eu fico fazendo a minha parte atrás, né? Então, atrás das cortinas. Para mim não é fácil, mas quando ela me fez o convite, eu fiquei imensamente honrada, né? Mas, Patrícia, para a gente encerrar, que a gente agora o tempo está curto, vamos dizer, né? Qual é o papel da empresa que tu acha? Qual é a importância, assim, que pode ajudar nós como mulheres, né? Porque eu vi um dado de um podcast que eu vi, que é da mulher do mobiliário, tá, que 52% hoje são mulheres, tá, no mercado imobiliário. Então, a gente tá em maioria. Só que 90% são líderes masculinos, né? E isso, às vezes, não adianta muito pra gente. Então, o que assim, tu acha que, como empresa, assim, o que a empresa poderia contribuir? Eu acredito que investir mais no engajamento, na motivação e entender os papéis que uma mulher vive na vida, né? Porque a gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é esposa, a gente é isso, a gente é aquilo. Então, a gente tem uma série de papéis que a gente desempenha e a gente não está disposta a abrir mão de nenhum deles. E, em função disso, a gente se torna multitarefa, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer ser a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha não existe. Então, a gente nunca vai ser perfeito em todas as áreas. Então, as empresas têm que, sim, olhar para a mulher, entender que ela é uma mãe, que ela é uma esposa, que ela é uma filha, que ela tem toda uma estrutura familiar que muitas vezes depende dela. E saber ter essa compreensão, além de tratar com bastante engajamento, com bastante motivação, com compreensão, com resiliência, e fazer com que ela desenvolva essas competências também. Porque a gente olha para muitas mulheres hoje que não têm resultado, lá na empresa mesmo, que não têm resultado porque, às vezes, elas estão dando foco demais na família, foco demais em outra área da vida, pelo momento que elas estão vivendo, e elas precisariam, vamos dizer, que das 8h30 às 18h30, dar foco no trabalho. E aí, então, no horário de meio-dia, buscar, levar a filha de escola, aquela correria que a gente faz, né, que é normal. E depois, à noite, dedicar, sim, ao esposo, à família e tudo, mas a gente precisaria ter isso mais regrado na vida. Eu acredito que pessoas de sucesso têm mais foco, elas se dedicam mais a áreas da vida, trabalham a produtividade, a gestão do tempo, sabem se organizar de uma forma melhor. E quando a gente se organiza de uma forma melhor, a gente consegue entregar melhor em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então, acho que, enquanto empresa, é importante, sim, que a gente olhe para a mulher como uma mulher. Ela não tem o mesmo papel do homem. E é verdade isso, porque muitas vezes o homem busca e leva o filho da escola, ele faz também essas funções. Mas não com a questão de que a mãe que chega na escola, olha o filho e está com a cara estranha, o que houve? Vou falar com a tua professora. Sabe? Não, o homem já não tem isso. Ele pega o filho, bota no carro e leva. Ele não tem essa questão dessa atenção, desse detalhe, né? Então, a gente tem uma visão diferente de mundo dos homens e a gente precisa realmente olhar para a mulher com o detalhe dela ser uma mulher. Ao meu ver, é isso que a empresa deveria fazer. E é o que a gente já vem tentando fazer lá dentro. Assim, a gente também vem tentando identificar talentos, desenvolver competências, desenvolver empoderamento feminino, conversas individuais com algumas corretoras. Eu consigo mostrar para elas algumas coisas que elas talvez estejam deixando de se dedicar um pouco. Entendo os motivos delas, porque é cultural, é criação, enfim, respeito elas, mas tento mostrar para elas, assim, quem sabe, né? Deixa isso aqui um pouquinho de lado, vamos lá adiante e tal. Acho que falta um pouco de autocobrança, né? Muito. Isso aí é na vida, né, Andressa? Eu sou uma pessoa que, pro meu desenvolvimento emocional, eu chego em casa, eu me deito na minha cama de noite e penso, o que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? Onde eu errei? O que eu deixei de fazer? Como que eu posso amanhã resolver isso? Isso é ser autoavaliação. Eu tenho um problema, inclusive eu tenho que... eu acho que eu tenho que fazer terapia, inclusive, tá? Porque agora mesmo, amanhã, estou indo viajar, mas é uma questão de que eu tenho certeza que eu vou viajar e que no outro dia eu já vou querer estar aqui, porque eu acho que eu virei uma máquina de trabalho. Então eu sou o contrário, eu tenho a tendência de me autocobrar e de me exigir demais, tu entendesse? Exceção. Então, às vezes, eu preciso me desacelerar um pouco, e não porque eu quero, porque o médico manda, tu entendesse? Então, as costas que eu digo. As costas, as contraturas, né? Então, é isso, gurias. A gente vai se despedir desse podcast. Eu adorei que vocês aceitaram participar. Gosto muito de todas vocês. Tenho um carinho enorme pelo trabalho de todas vocês também. Acho que
A gente é referência no mercado imobiliário e espero que a gente continue sendo, porque o difícil não é chegar, o difícil é se manter. E isso foi a primeira coisa que eu li muito assim no livro Transformando o Suor em Ouro, quando eu ainda era atleta, né? Mas quero agradecer a presença de vocês, tá? Me sinto muito gratificada por ter mulheres tão corajosas, né? E mulheres que fazem literalmente. Espero que curtam o podcast, que compartilhem para pessoas que gostam do mercado imobiliário e também para pessoas que gostam de assunto, né? Do empoderamento feminino e de tudo que a gente falou aqui. Obrigada. Beijão, obrigada. Obrigada. Obrigada.